Fala minha rapaziada, tranquilidade. Esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar pra esse canal. Até hoje, pelo menos, né? Hoje, sei lá, 24/12/2025. Porque vai ser um vídeo que eu vou contar pra vocês a aprovação mais homérica, a aprovação mais épica que eu tive e o quão desgostosa ela foi. Porque no final das contas deu certo, mas deu errado e vocês vão entender tudo nesse vídeo. Eu vou te contar como eu fui aprovado na EPICAR e eu era pra ser o último chamado. Eu ia ser a última pessoa a entrar na EPICAR naquele ano. E quando vocês verem a minha colocação e como tudo isso aconteceu, vocês vão ficar em completo choque. Tudo começou em 2020, esse era o cenário, 2020, pandemia, tá ligado? Aquelas coisas, geral estudando online, eu tava estudando online também, eu comecei o curso presencial, né? Eu comecei na modalidade presencial, mas depois eu acabei migrando para online como qualquer pessoa naquele ano, né? Porque 2020, pandemia, meu Deus, todo mundo em casa. Eu não lembro 100% se eu consegui estudar muito bem, mas eu tava estudando, eu fazia os simulados, eu fazia a minha parte, mas naquela época eu não estudava como eu estudo hoje, eu não tinha aquele afinco bizarro, mas naquele ano eu comecei a sentir um bagulho diferente. Foi a primeira vez, 2020 eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu senti que eu realmente podia ser aprovado na EPICAR. Porque, pra quem não sabe, eu tentei EPICAR, tipo, acho que desde 2017, tá ligado? Desde que eu tava no 8º, 7º ano. Eu deveria estar no 2º ano, naquele ano. E eu havia tentado desde o 7º, tá ligado? Então, imagina, eu tentei EPICAR muitas vezes. E foi a primeira vez que eu realmente senti que eu podia ser aprovado. Eu senti que eu tava chegando perto, tá ligado? E nesse cenário, eu fiz a prova. E a prova foi no dia 18 de outubro. Já começa tudo estranho, porque era ano de pandemia, ou seja, tudo atrasou. A prova hoje em dia é final de junho, começo de julho. Acho que é final de junho, na verdade. Esse ano foi final de outubro. Então, tipo, a última convocação foi, tipo, lá pelo meu aniversário, que é 14 de abril. Pra vocês terem noção, tá ligado? A EPICAR já começa janeiro, fevereiro. Mas as coisas realmente começaram naquele ano, ali, março, abril. Então, mano, foi uma loucura. Não lembro exatamente quantas eu acertei com o primeiro gabarito, que era o provisório, mas se eu não me engano eu acertei umas 29, 30 questões. Só que com o oficial, após 4 questões anuladas e uma mudança de gabarito, eu acertei 34 questões de 38 e isso me dava uma média de... Tava com exatamente 7, tá ligado? 7,08 e tal. Então era uma nota bem mais ou menos assim, eu não tava com tanta esperança. Tanto que quando saiu a lista sem a redação, pra quem não sabe, a prova da EPICAR são 48 questões, são 16 de português, 16 de matemática, 16 de inglês e uma redação. Ou seja, faltava redação ainda. Antes da redação, eu era o candidato número 969. E naquele ano, eram 160 vagas. E 20 para mulheres, 140 para homens. Então, tipo, mano, eu era cota. Então, era só 32 vagas para mim. Fora aquelas primeiras 100 e tantos ali da ampla concorrência. Anota isso, mano. Eu era o 969. E eram 130 vagas. Calma. Depois saiu a redação. Eu fiz uma redação decente. Não foi a melhor redação da minha vida. Eu podia ter tirado nota maior. Hoje em dia talvez eu teria tirado nota maior. Mas eu tirei 8,6 e a minha nota foi 7,4625. Essa foi a minha nota exatamente. E eu pulei várias colocações. De 969 eu fui para 724. Então... uma colocação muito ruim ainda, mas do mesmo jeito eu fui chamado para concentração intermediária. Eu fui chamado para concentração intermediária, fiz os exames de saúde, porque na época era exame psicológico e exame de saúde. Você fazia os dois ali, eu não lembro a ordem, mas eu acho que era o psicológico primeiro, depois fazia o de saúde. E quando saiu o resultado do exame de saúde, eu fui reprovado. Sim, eu fui reprovado no exame de saúde e aquilo eu já tava com medo, tinha medo de acontecer, eu tinha medo de ser ou visão ou coluna, e no caso foi coluna, fui diagnosticado com espondilólise, na verdade espondilolistese, esse foi o meu diagnóstico, que é uma parada que hoje em dia eu praticamente não tenho, o que eu tenho é espondilólise, tá ligado? Então, tipo, eu fui pro recurso, aí eu acho que eu recebi outro CID, mas eu continuei reprovado e meu pai, como era o sonho do meu pai, era o meu sonho também, porque de tanto que a gente conversou sobre isso, de tanto que a gente, pô, teve esse contato. A EPICAR também virou meu sonho, eu queria muito estudar lá, realmente. Então ele entrou com decisão judicial. Pra quem não sabe, eu virei um liminarista.
Ou seja, eu ia ter que disputar minha vaga literalmente na justiça. Eu entrei como se eu tivesse processado a Força Aérea Brasileira. Inclusive dá pra ver no Juiz Brasil até hoje. Todo o meu processo, todo o trâmite lá que se resolveu e vocês vão saber no final o que aconteceu. E tipo, mano, eu lembro que foram 400 pessoas que foram reprovadas no exame de saúde. Então, tipo, não eram 400, era 400 pessoas de tipo 900 chamadas, tá ligado? É como se fosse metade das pessoas foram reprovadas no exame de saúde. Só que eu lembro que 100 pessoas voltaram dos recursos. Eu não fui uma delas, entre aspas, porque a minha liminar, eu tinha entrado com liminar, mas eu ainda não tinha voltado pro concurso, então eu tava fora, tá ligado? Eu tinha até parado de treinar pro TAF, porque eu tava treinando antes, mas eu parei. Aí, tipo, 2 dias antes do TAF, eu apareci novamente na lista, só que com um asterisco. Aí tava lá, o meu nome, Luiz Eduardo Pereira, e um asterisco porque eu era liminarista. E esse ano, curiosamente, tiveram muitos liminaristas. Tanto que a Epicard diminuiu o número de vagas, e eu creio que foi por isso. Porque teve tanto liminarista, mano, que entrou mais gente real do que o número de vagas, tá ligado? Porque, pra quem não sabe, o liminarista, ele não conta, tipo, ele não conta mais na lista, é como se eu virasse um fantasma, tá ligado? Seu nome aparece ali com um asterisco, mas você meio que não tá contando vaga, entendeu? Ou seja, se você passar, a sua liminar passar, o cara de trás também tem que ser chamado, entendeu? E o cara de trás é o Bruno. Eu vou deixar aqui, eu não vou falar o nome dele inteiro, mas tá lá, Bruno, ele foi o 970, eu lembro muito bem disso. E depois ele foi o 725, porque eu era 724, ele tava na minha cola o tempo todo. Então se eu passasse, esse cara ia também. Lembra disso. Aí faltando 2 dias pro TAF, a minha liminar voltou, sei lá, deu certo e eu consegui fazer o TAF. Fui lá, fiz o TAF, fui aprovado. Pô, fui muito bem no TAF, inclusive eu tava com medo, mas eu fui muito bem, amém. Prossegui no certame, faltava a heteroidentificação ainda, mas porque eu era cota, né? Então eu tinha que ir lá em Barbacena, eu morava em Manaus AM, mano, é longe pra cacete. Então eu viajei pra Minas Gerais, na verdade eu viajei pro Rio de Janeiro, que acho que era mais perto pelo Rio do que por Minas, não lembro. Mas a gente viajou pro Rio de Janeiro, passou um tempo lá e foi pra Barbacena, de carro. Chegamos em Barbacena, eu fiz a heteroidentificação, só que faltava... Mano, eu lembro, faltavam mais de 10 pessoas. Mais de 10 pessoas depois de todo o certame. 10 cotistas, faltava muita gente, mano. Então eu fui pra heteroidentificação só porque meu pai me obrigou, porque eu já teria desistido, mano. Eu já teria desistido há muito tempo. Faltava uma quantidade alta de gente e não tinha como, tá ligado? Pra mim não tinha como eu ser aprovado. Mas eu fui para a heteroidentificação e reprovou muita gente. Eu pensei que não reprovava, mas reprovou muita gente, tipo, que tava na minha frente, né? Reprovou uma quantidade razoável. Rapaziada lá que era branca, falou que era parda ou preta, rodou, pai. Eu fui aprovado, eu e o meu casa, que tava atrás de mim o tempo inteiro. Lembra dele, o Bruno também foi aprovado. E enfim, eu fiquei esperando a convocação final, a minha liminar ainda não... Minha liminar tava tudo certo, tá ligado? Com a minha liminar eu tava esperando. Chegou o dia da convocação final, a concentração final... E o meu nome não apareceu lá porque a minha liminar caiu um dia antes da lista aparecer. Então eu fui eliminado do concurso naquele momento. E eu continuei depois, mas tipo, para aquele ano eu já não ia entrar mais, tá ligado? Porque não ia dar mais tempo. Meu processo foi continuar e tal. Eu poderia assumir a vaga em 2021, mas em 2022, né? Mas em 2021... já tinha acabado pra mim. Mas por que eu conto essa história como uma aprovação? Porque, é o seguinte, lembra do Bruno, o meu casa, que estava colado em mim o tempo inteiro? Pois é, pra ele apareceu lá como o 4º reserva. Ou seja, eram 32 vagas, ele era o 36. Faltavam 4 pessoas pra ele poder ser chamado. 4 pessoas tinham que rodar ali. E curiosamente, tiveram 3 convocações. A primeira rodou uma pessoa, tá ligado? Imagina a cabeça do cara, mano. Porque, tipo, todo esse processo, isso aí já era abril. Eu acho que a adaptação, esse pai já tinha até começado. Então, mano, o negócio começou em outubro, isso era abril, e ele ainda não tinha sido chamado. Na segunda convocação, convocaram 2 pessoas. Essa podia ter sido a última. E ele ia ser, ia ficar na boca, tá ligado? Só precisava de mais uma convocação, chamar mais uma pessoa rodar e ele entrar, tá ligado? E aconteceu. Alguém, sei lá, desistiu. Não sei o que aconteceu. Mas ele foi o último a ser chamado. Ele foi o 970 na primeira lista. Ele foi o último a ser chamado. Se ele foi chamado, eu que era o 969, eu também seria chamado. Então, se a minha liminar não tivesse caído, eu estaria lá hoje
Ou talvez eu teria pelo menos ido pra adaptação e minha liminar ia ter caído em algum momento, mas eu teria entrado oficialmente na EPICAR, tá ligado? Então, essa foi a história mais homérica, da minha aprovação mais histórica de todas, porque durou muito tempo, tá ligado? E tanto que 14 de abril, no dia do meu aniversário, teve aqui relação nominal de candidatos, tá ligado? Matriculados e excluídos. Ninguém foi mais excluído, ninguém faltou. Então, tipo, foi isso. Ele literalmente foi o último a ser chamado, mas o último que deveria ter sido chamado seria eu. Mas, tipo, aí, pô, você fala, caralho, tu tá vivendo de si. Não necessariamente, tá ligado? Porque a minha doença, pô, eu fui em outros médicos e, tipo, eles falaram, mano, você poderia entrar no negócio, você não é incapaz de nada, tá ligado? Você pode continuar, mas tava no edital, porque pessoas pediram reforma, né, por conta dessa doença e, tá ligado? Aí eu rodei por conta dessas pessoas aí, tá ligado? Mas eu poderia viver a vida tranquilamente, tanto que eu vivo uma vida normal. Eu só fui descobrir isso quando eu fui lá no exame do EPICAR. Então eu realmente deveria estar lá dentro, mas eu não estou. E por isso que esse vídeo tem uma vibe tão baixa, porque é tipo uma história absurda, um quase, tá ligado? Eu cheguei tão perto, mano, mas tão perto. Eu já tava pra comprar enxoval, porra toda, meu pai muito animado. Pô, contando, pô, já tinha contado pra todo mundo, eu já tava muito feliz e minha liminar caiu e eu realmente rodei. E foi algo muito triste pra mim naquela época, mas, tá ligado, mano, foi muito complicado. Eu demorei um tempo pra digerir tudo isso e pensar em outra coisa, porque até então a EPICAR tinha sido da minha vida, tá ligado? Desde, sei lá, meus 10, 12 anos eu já estudava pra EPICAR e eu só fui passar com 16, aí com 17 eu tentei de novo. Eu fui bem melhor na prova, eu mantive a mesma nota, mas só que como não tiveram anulados naquele ano, se eu não me engano, eu fiquei em 400 na primeira lista, então, tipo, eu passaria de novo. Tanto que eu fui pro exame médico, mas só que eu nem botei pra recurso daquela vez. Então, foda-se, tá ligado? É como se eu tivesse aprovado 2 vezes, porque se eu seguisse até o final, com certeza eu seria aprovado na cota, mas eu não segui. Então essa é a minha história de como eu fui aprovado na EPICAR 2 vezes. Mas enfim, rapaziada, é isso aí. É uma história bem dolorida pra mim, mas é uma história legal, uma história engraçada talvez, barra triste, mas não, enfim, não era pra acontecer, eu já estou muito feliz com o que eu quero fazer. Eu acho que eu até fico feliz de não ter passado na época, mas ter que relembrar tudo isso, o amargor que foi viver tudo aquilo, é complicado, mas tamo aí, eu vim aqui para te entreter e contar sobre essa história e eu espero que vocês tenham gostado. É isso, tamo junto e valeu, até os próximos vídeos.